Olá, eu sou o pastor Linderson Teixeira, aqui da The New Life, na cidade de Everett, e nós estamos aqui ao final de um culto abençoado. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que nós somos abençoados aqui com essa palavra, você também vai ser. Abra o seu coração, Deus vai falar com você e vem estar conosco, compartilhando dessas ricas bênçãos também. Coração aberto, que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Diz assim o versículos 16, 17 e 18 do terceiro capítulo do profeta maior Daniel. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se Deus não livrasse eles da fornalha e da mão do rei, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém. Esse capítulo, eu vou ter que dar uma corridinha, então fique bem atento. Tem uma mensagem linda para o nosso coração. Esse capítulo 2 de Daniel, irmãos, ele está, é claro, conectado com os demais capítulos, mas de uma forma velada, ele está conectado com o capítulo 3, ele está conectado diretamente com o capítulo 2 e com o capítulo 4. Eles fazem parte de um todo. Acontece algo no capítulo 2, tem uma resposta no capítulo 3 e tem uma consequência no capítulo 4. Então eles estão conectados de uma forma muito linda, enfim, é uma história só. Então eu quero que você, bota para nós aí a primeira imagem, eu quero trazer aqui para você, bem rapidamente, já que você não faz parte da aula de teologia e nem participa da escola dominical, vamos então voltar aqui um pouquinho para o nosso tempo. Olha aqui, no capítulo 2, olha que interessante, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E quando ele acorda, no momento de ele despertar, enfim, ele acordou e passou-se-lhe o sonho. Ele só lembrava que sonhou, mas não lembrava o que sonhou. O que ele faz? Ele chama todos os magos. Eu sonhei um sonho, tive um sonho essa noite, e eu me esqueci. Eu preciso saber que vocês me digam o que o sonho significa, irmão. Complicado. Muito complicado. É claro que o sonho ele não poderia se lembrar. A mão de Deus por trás de tudo isso. Isso é um sonho de Deus. Foi Deus quem deu o sonho a Nabucodonosor. E se ele se lembrasse do sonho, ele poderia interpretar o sonho como ele queria. Mas Deus tanto deu o sonho como queria que a interpretação fosse fiel. E não com uns que leem as mãos e dizem isso e dizem aquilo. Então o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, era essa estátua, assim desenhada para que nós possamos entender o sonho. E você conhece a história do capítulo 2, todos eles foram condenados à morte, os sábios, enfim e tal, aquela história toda, vai morrer todo mundo. E o Daniel estava nessa história, ia morrer também, porque Daniel também era considerado um mago daquela época. Pois bem, irmãos, Daniel viu a coisa apertada para o lado dele, pegou os 3 amigos, vamos orar, porque o diabo está se levantando. Foram orar e tal, e Deus revelou o sonho para Daniel, fez Daniel saber o que o rei tinha sonhado e deu também a interpretação. E aí então,
Daniel é levado à presença de Nabucodonosor. Por gentileza, se eu estiver equivocado, você pode soprar para mim. Ou levanta o dedinho assim. Aí então, Daniel diz: o sonho que você teve foi de uma grande estátua. Aí está a grande estátua. E para resumir e correr um pouquinho, essa estátua, ela tinha uma cabeça de ouro, está ali a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E a interpretação, rei, que Deus diz é essa: tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. E depois de ti, Nabucodonosor, vem um outro reino, mais fraco, menor, menos poderoso, que vai ser os peitos e os braços, e vai ser de prata. Depois desse reino, vem um outro reino, menor, mais fraco, que vai ser de bronze. Depois desse reino, vem outro reino, que vai ser as pernas, e as pernas ainda vai diminuindo, vai ser de ferro. E depois os pés, ferro misturado com barro. Isso você sonhou, Nabucodonosor. Foi isso que Deus te mostrou no sonho. E a interpretação disso, Nabucodonosor, é o seguinte: as coisas vão diminuir. As coisas vão acabar. O teu reino, por mais poderoso que seja, vai passar. Vai passar. E você viu nesse sonho, rei, a outra imagem, por favor, uma pedra cortada, uma pedra que foi arrancada não por auxílio de mãos, e essa pedra veio e deu com força nos pés, e a pedra esmiuçou toda a estátua, esmiuçou a cabeça de ouro, esmiuçou o peito de prata, esmiuçou o ventre de bronze, esmiuçou as pernas de ferro, esmiuçou tudo. E essa pedra encheu o mundo. Aí o Nabucodonosor e tal, e louvou a Deus, e honrou Daniel, e aquela coisa toda, e o recado estava dado. Esse é o capítulo 2. Aí no capítulo 3, é claro que o Nabucodonosor não era ignorante. Nabucodonosor começou a meditar naquela questão do sonho. Mas que negócio é esse de que o meu reino vai acabar? Em vez de Nabucodonosor agradecer a Deus por ele ser o cabeça, o que é que Nabucodonosor inventou? Não vai acabar coisa nenhuma. Por que tem que ser o peito de prata? Eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Entendeu? Por trás das letras, por trás das palavras de Daniel, existe o que nós chamamos de tipologia. Muita tipologia. Que depois, para cá, a tipologia é um tipo de uma sombra. A Santa Ceia que nós participamos é o antítipo daquela Santa Ceia lá do Antigo Testamento, da Páscoa, lá do Antigo Testamento. Aquilo era o tipo, aquilo era a sombra que apontava para a cruz do Calvário. E nós hoje estamos vivendo o antítipo, ou seja, a coisa real, o Cordeiro real. Então, existe muito disso que aponta muito, inclusive, para o anticristo. E essa ideia de permanência, ela aponta para o anticristo. Mas isso já é uma outra pregação, enfim. Eu só quero ficar nessa questão, de que a ideia, o plano de Deus disse, vai acabar. Vai diminuir. Vem um outro reino, mais poderoso do que todos, que vai destruir todos os reinos. E esse reino vai encher a terra. Palavra de Deus. Deus disse. E Nabucodonosor, em vez de se exaltar a Deus, obrigado, Senhor, por ter me feito cabeça, e aquela questão toda e tal, o que ele faz? Não, isso aí eu vou mudar isso aí. Vamos mudar isso aí.
capítulo 3, que nós lemos, esse texto, ele levanta uma imagem, irmãos, de 91 feet. Isso dá quase 30 metros de altura, aproximadamente 27 a 30 metros de altura, por 20 e tantos côvados de largura, enfim. E a estátua não se achou mais por causa do ouro, é óbvio. Mas a base da estátua ainda está lá. Ainda existe, enfim. Pois bem, irmãos, essa é uma interpretação assim bem rasa, mas é isso que é, na base, é isso aqui. Essa é uma passagem muito dramática que todos nós conhecemos. Essa história desses 3 jovens, desses 3 amigos. Ela é uma história muito dramática, mas ela é muito conhecida. Babilônia, irmãos, era um poder mundial. Babilônia era os Estados Unidos, a China, a União Europeia, o Japão e tal, tudo junto, num lugar só. Babilônia, um reino mundial, poderosíssimo para a época. Poderosíssimo. E quando eles invadiam um outro estado, uma outra cidade, um outro reino, eles tinham uma tática de levar cativo a nata da sociedade, a nata dos trabalhadores. Era muito visado o domínio sobre o cobre, o domínio sobre o bronze, o domínio sobre o ferro. E eles levavam todas essas pessoas, os estudantes, os sábios, enfim, eles levavam tudo cativo. Isso aconteceu em Israel. Daniel era fruto dessa tática. Era fruto dessa tática. Daniel foi levado cativo, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, para a Babilônia, quando a Babilônia invadiu Israel. Isso era uma estratégia. Que estratégia era essa? Era uma estratégia de subjugação, através de uma assimilação. A ideia era que esses outros países que estavam, que é claro, entrou no meu país e destruiu meu país, vencer essa resistência ao governo da Babilônia, o que eles faziam para derrotar e garantir que eles tivessem, era levar esses jovens, levar essas pessoas, e levar cativo, e implantar, e inculcar, fazer com que eles crescessem, assimilando a cultura babilônica. A cultura babilônica. Adotar os valores, adotar os padrões nacionais, fazer com que eles percam a própria cultura, a crença, valores distintos, e, portanto, aí então eles parariam de resistir às reivindicações. É tão certo isso, de que quando Israel volta cativo no ano 440 e por aí, 444, com Esdras, não votou todo mundo, não. Muitos judeus. Não, eu não posso ir porque eu tenho meu business aqui, é a mesma coisa que nós aqui, irmãos. Se hoje eu defini assim, o pai vai voltar para o Brasil, see you later. Meu negocinho é por aqui, tal, eu tenho a minha casinha aqui, o meu filho nasceu aqui, bababá. Menos a Milma, que vai comigo, é claro, com o Nicolas. Mas é assim que é. Perderam a assimilação com o Brasil. Sabe, aquele convívio ficou distante e tal. Enfim, não. Foi assim com os judeus. Muitos não quiseram voltar. Davam dinheiro para não voltar. Porque aqui está bom, eu fiz o meu negócio aqui, eu tenho a minha... meu filho está na faculdade, meu negócio, meu business e tal. Então aqui, está aqui, Milão, e tu vai por mim lá. Eles faziam isso. E dava certo. Então, Babilônia com o imperador, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Essa é uma passagem, e eu quero destacar nesse sistema, nessa questão que eu coloquei para você, essa pressão. Eu quero destacar 3 pontos nessa história. Eu quero ir bem rapidinho para você pegar. Eu sei que você vai assimilar isso aqui. Primeiro, a pressão ao
pluralismo. Segundo, a firmeza na fé e na verdade. E terceiro, o resultado do sofrimento. Depois dessa introdução, quero entrar aqui. A pressão a esse pluralismo. Complicado, né? O pluralismo da nossa fé. Essa pressão que existe. Aí então o Nabucodonosor, voltando aqui um pouquinho, que me escapou, quando o Nabucodonosor levanta aquela estátua, e ele bota um decreto junto com a estátua, ele bota a estátua numa planície imensa, que de longe se poderia ver a estátua, e aí então ele diz assim, botou lá ao redor provavelmente tudo que é tipo de música, para atrair o povo, para dominar o povo, tudo tática, tudo pressão. E quando vocês ouvirem essas músicas tocar e tal, o som da harpa e tal, vocês têm que se dobrar e adorar a esta imagem. Ok. Aconteceu que quando deu lá o primeiro, não sei se foi o primeiro, imagino que foi o primeiro carnaval lá e tal, Sadraque, o Mesaque e o Abdenego não se dobraram. E aí então já tem aquele... Veja que fuxiqueiro já vem desde lá, não é? Já vem logo aquele dedo duro, aquele fuxiqueiro, aquele enviado do diabo. E ó, tem 3 aí e tal, que tu exaltasse, que tu colocasse como governador dos negócios da Babilônia, aquele papo todo, que eles não se dobraram. Não é possível. Quem? O Sadraque? O Mesa, não, ele não se dobrou. Chama eles aqui. E aí então eles foram à presença do rei, e o texto é aquele que nós lemos. O rei, olha a pressão. O rei diz assim para eles: é verdade? Aqui já tem pressão. O rei já começa a pressionar. Não é possível que isso é verdade, Sadraque. Você lembra de onde que eu te tirei, Sadraque? Eu te tirei das fileiras dos escravos. Cara, o que eu fiz por ti? A pedido do teu amigo Daniel, eu te coloquei como governador da Babilônia. Imagina, você é um escravo, você é judeu, você é um imigrante, e eu faço isso por ti, eu te dou do bom e do melhor, eu te honro, eu exalto a tua vida, eu exalto a tua vidinha, eu te tiro de uma insignificância, eu te tiro de uma escravidão, te coloco lá em cima, e na hora que eu faço um pedidozinho para... Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Só nesse é verdade, não é possível. Eu não creio nisso. É verdade, Sadraque? Isso é verdade, Abdenego? Não é possível, me diz que não. Que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? É claro que Sadraque, Mesaque e Abdenego não o fariam. O decreto era de que quem não se curvasse, você conhece, era imediatamente lançado na fornalha de fogo. O que isso representa? O que isso fala para nós? O que nós podemos aprender com isso? Trazer isso para nós? Porque a Bíblia é muita coisa. Agora, se nós não trazer isso para a minha vidinha e aplicar na minha vida, para que ela seja realmente a palavra de Deus, a Bíblia é um livro. A diferença desse livro é eu deixar o livro moldar o meu caráter, as minhas decisões, dominar o meu coração. Aí ela torna-se o livro de Deus. É interessante, irmãos, que se você ler o capítulo, em momento algum, você vai ler o capítulo inteiro e você vai ver que a imagem não tem nome. A imagem, nem se pode dizer que a imagem era a imagem do Nabucodonosor, porque a Bíblia não diz, é pura especulação. Pode até ser que seja. Tinha muitos deuses, mas não diz nome de nenhum deus. Era uma imagem. Bem,
Na verdade, Nabucodonosor mesmo, ele nos dá uma dica. Esse texto ele não foi escrito em hebraico, capítulo 2, a partir do versículo 2, eu acho, ou versículo 7, não sei. Ele passa a ser falado e escrito em aramaico. Aí, então, do aramaico vai para o grego, enfim, e chega em nós. Quando Nabucodonosor, e eu fui ver isso, tem algumas palavrinhas na sentença, que uma enciclopédia que o camarada fala tanto que dá até uma ânsia. E é só aquela, sabe, eu não gosto de quando é muito, fala demais, escrevo, porque o fulano diz isso. Vai direto no assunto que eu quero ler e pronto. Dá uma chance, e talvez é a chance que melhor interpreta a frase do Nabucodonosor. Ele diz assim, ó: é verdade, Sadraque e Mesaque e Abdenego, que vocês não servem aos meus deuses? E vocês nem querem adorar a imagem de ouro que eu levantei? Sabe o que a imagem de ouro não representa um Deus, não representa todos os deuses, e ela não representa nada disso. Na verdade, ela não representa um Deus, mas ela representa todos os deuses. E ela representa os valores, a imagem que Nabucodonosor levanta é um tipo de uma bandeira. Quando você olha para a bandeira, você identifica o país, esse país e tal, e a grandeza. Está falando dos valores da Babilônia, está falando dos deuses da Babilônia, e essencialmente da cultura babilônica. Da cultura babilônica. Nabucodonosor sabe que o reino dele é um reino multinacional. Nabucodonosor sabe que ele é um reino multiético, é um reino pluralista. Está difícil, até no final eu consigo dizer sem parar. Existem muitas pessoas, tem pessoa do canto todo, tem pessoa de todo o reino dele. É por isso que ele diz, quando vocês ouvirem de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, é uma salada a Babilônia daquele tempo. O que Nabucodonosor quer que os meninos façam é exatamente isso. Eu não estou pedindo que vocês adorem os meus deuses, ou os deuses babilônicos, em vez do seu Deus. O que eu quero que vocês façam, é adorem também aos meus deuses. A irmã Ana Paula pregou sobre isso esses dias atrás, há uns domingos atrás. É isso que eu quero. Adore os deuses babilônicos junto com o teu Deus. Qual é o problema que tem? Qual é a dificuldade? Claro que você pode adorar o teu Deus. É claro que você pode. Você pode adorar o Deus que você quiser. Mas em público, quando a banda tocar, dá uma curvadinha lá. Dá uma curvadinha. Adora os meus deuses. Adore a cultura babilônica. Olhe, você pode adorar os seus deuses, contando que não diga que os seus deuses são os únicos deuses. Você adora só um, na Babilônia tem um monte. Na cultura babilônica, o que isso significava era que você tinha que privatizar. Você precisava, o que o rei estava pedindo é o seguinte: privatiza a tua fé. Lá dentro da tua casa, lá dentro do teu quarto, dentro das quatro paredes, debaixo do teu teto, você faz o teu culto. Lá você adora quem você quiser. Mas quando você está na rua, você tem que adorar os nossos deuses. Vocês são babilônicos. Vocês são pessoas do governo. Vocês são exemplos. Em particular, você adora o seu Deus de Israel. Mas em público, você tem que ser como todo mundo. Você está entendendo? A pressão babilônica, a pressão, os valores,
a maneira como você vive, tem que ser como todo mundo. E hoje, irmãos, em todas as grandes sociedades, Babilônia, Roma, Nova York, fazem a mesma coisa. São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Belo Horizonte, se você quiser. Vitória, se você quiser. Santa Catarina, se você quiser. Em todos os lugares que você sair, existe essa pressão. Existe essa pressão para que você adore o Deus da nossa cultura. Adore o Deus do século 21. Adore o Deus da nação. Essa pressão, bota para mim aí o vídeo, Leonardo. Eu quero te mostrar essa pressão que existe no Brasil. Há algumas semanas atrás, deixa paradinho aí um pouquinho. Pode tocar um pouquinho para frente? Som. Você conhece essa senhora? Toca, Leonardo. Olha a pressão que fazem. Então, há umas semanas atrás, eu não sei o nome dele, como é que é o nome dele? Do que assumiu a secretaria da CAPES. Benedito Aguiar. Esse Benedito Aguiar, ele foi por 12 anos presidente da Mackenzie, a faculdade presbiteriana. E agora ele foi levado à secretaria do CAPES. O CAPES é uma secretaria que ela desenvolve apoio a pós-graduações, para desenvolver mestrados, como é que é aquele negócio que paga bolsas, entendeu? Eu quero estudar nos Estados Unidos, quero fazer a minha pós-graduação nisso e tal, nessa questão aqui, para fazer doutores brasileiros. Então existe essa secretaria que vai investir o dinheiro, não é mesmo? Porque custa dinheiro nessas pessoas. E esse senhor, ele foi ser agora o secretário da CAPES. Pode botar para nós. Olha o que aconteceu. Mais alto. Na área de pós-graduação, o MEC enfrenta outra polêmica por causa da nomeação do novo presidente da CAPES. É o órgão responsável pelas bolsas de mestrado e doutorado. Benedito Guimarães Aguiar Neto foi reitor por quase 9 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Num evento na universidade no ano passado, ele defendeu o criacionismo, dizendo: queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. O jornal Folha de São Paulo destacou a polêmica na sexta-feira, quando Benedito Aguiar foi nomeado presidente da CAPES. A teoria criacionista se baseia na criação divina, ou seja, a tese de que Deus criou a vida. A teoria chamada de design inteligente concorda com essa origem divina. Argumenta que há sistemas tão complexos que só poderiam ser fruto de um criador inteligente. A comunidade científica refuta tanto o design inteligente quanto a teoria criacionista que o inspirou. Olha o que esse camarada diz. É um dos aspectos mais retrógrados da atualidade. É equivalente a pensarmos, por exemplo, a Terra é plana. Existe um tipo de criacionismo que acredita que a Terra é plana. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução, Charles Darwin, da Universidade de São Paulo, afirma que não há dúvida de que o processo evolutivo seja a melhor explicação para os fenômenos da vida. Uma conclusão aceita há mais de um século e atualmente endossada, inclusive, por muitas instituições religiosas, como o Vaticano. E que se a prática do criacionismo for consumada, afrontará a própria Constituição, ao colocar o Estado brasileiro a favorecer certas denominações religiosas em detrimento de outras. E ainda condenará o Brasil a caminhar de maneira cada vez mais lenta na trilha da melhoria da educação pública. Design inteligente não é ciência, mas ao se travestir de ciência, ele prioriza pesquisas científicas
científicas que comprovem que isso é ciência. Não estão comprovando coisa nenhuma, mas se gasta dinheiro público e dinheiro que poderia ser investido em ciência de verdade. Aí está. Science, uma das Obrigado. revistas acadêmicas. Aí está. O cara está sendo fritado, mundialmente inclusive, porque ele defende a teoria do design inteligente, ou seja, de que existe um ser por trás de toda a criação. Pressão. Você pode crer que foi Deus quem fez, mas lá na tua casa, na escola, na faculdade, que inclusive foi comentado hoje pelo pastor Silvio, na Tufts, você não pode dizer isso. Aqui você tem que se dobrar aos nossos deuses. Essa pressão existe. Essa pressão existe. Essa pressão existe. Se você é cristão hoje e você está no mundo dos negócios, você vai sofrer pressão. Se você for dono de posto de gasolina, você vai sofrer pressão para fazer um cartel. Se você é um cristão e decide, vou ter que agir como todo mundo, senão eu saio no prejuízo. Então você sucumbiu à pressão. Então você se dobrou diante da estátua. Você está se curvando à imagem. Recentemente, alguns sociólogos eles publicaram um estudo na Oxford University Press, chamado, o tema era assim, sexo antes do casamento. E eles pegaram um grupo de homens e mulheres, um grupo de pessoas entre 18 e 23 anos, que eram criados na sociedade, enfim, uma vida largada. E pegaram o mesmo grupo de sociedade, uma sociedade das igrejas e tal, e pessoas que entendiam de que, sim, existe problema no sexo fora do casamento. E o outro, não tem nada de errado no sexo fora do casamento. Não tem nada de errado. E o outro diz, não, tem alguma coisa errada. Fizeram uma pesquisa. O resultado da pesquisa, você não vai acreditar. O primeiro grupo que diz que eu não acredito que exista algo errado com o sexo fora do casamento, apenas 23% deles eram virgens. Não tinham ainda praticado sexo. 18 a 23 anos. O segundo grupo das pessoas que dizem eu creio que há algo errado com o sexo fora de casamento, 28% somente eram virgens. Uma pesquisa da Oxford University. Ou seja, a sua igreja diz que existe algo de errado e você concorda, mas lá fora você faz o que a sociedade faz. Se dobram à estátua. Se dobram à estátua. Se vendem, cedem a essa pressão. Isso é uma mensagem de Deus para a igreja. Existe essa mensagem. Aí você vai dizer, mas quem são esses três? Quem eram esses três camaradas? Eles não estavam no anonimato, não. Eles estavam obedecendo rigidamente o que Deus disse. Antes de eles irem para o cativeiro, Jeremias diz, lá no cativeiro, vocês têm que desenvolver a vida de vocês. Casem, construam casas, tenham os seus negócios, desenvolvam a sua vida lá no cativeiro. E esses três em específico, junto com Daniel, que mais tarde Daniel também vai pagar um preço, só que não na fornalha, na cova dos leões, ele também não se curvou diante da pressão. Eles eram homens públicos. Eles eram homens públicos. Receberam uma educação babilônica. Todos eles estão trabalhando no serviço público. Eles estão trabalhando no governo. Eles estão profundamente envolvidos com a cidade. Eles estão profundamente envolvidos. Eles fazem parte da cidade. Que deviam amar a cidade, orar pela cidade, trabalhar pela prosperidade. Não era um povo isolado. Não.
Existe um preço a ser pago pela minha integridade, pela minha fé. Existe esse preço. E que nós aprendamos com Sadraque, Mesaque e Abdenego a não nos curvar diante dessa pressão. Não se curve diante dessa pressão. Quando eu era perito de sinistro em uma das maiores companhias de seguro, eu já contei isso aqui, no Brasil, antes de vir para cá. Exatamente 2 anos antes de eu vir para cá. 4 anos. Eu recebia cerca de R$1.000 a cada quinzena para despesa de hotel, despesa com almoço e tal, e tal, e tal. E aí você tinha, deu os 15 dias, você tinha que ir lá no departamento e acertar os R$1.000. Era quase R$1.000. Porque se você tinha troco, você devolvia o troco e fechava aqueles 1.000 e recebia mais 1.000. Se você gastou 1.200, você dava a notinha e recebia os 200 e pegava mais 1.000. Todas as vezes que eu ia fazer o meu acerto, voltava 600, voltava 700, voltava 300, sempre voltava. E os dos demais, faltava 300, faltava 500. E um dia eles me colocaram no estreito. Eliseu, é o seguinte, tu está quebrando o nosso esquema. Mas que esquema, camarada? Que esquema que eu não sei de esquema nenhum. Não, é porque eu ia para os mesmos hotéis, eu ia para as mesmas cidades, ia para as mesmas oficinas e tal, fazia a mesma coisa. O 1.000 deles era fraquinho, o meu voltava quase que intacto. Não, você tem que dar um jeito nisso aí. Eu? Que jeito que eu vou dar? Quem tem esquema são vocês. Não, cara, tu tem que dar um esquema porque eu dependo desse dinheiro, eu preciso desse, olha o meu aluguel, o meu filho Mas camarada, o que tu quer que eu faça? Te dobra diante da estátua. Você passa por isso. Mantém firme. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço de não se curvar. A firmeza da fé. Albert R. Barnes, um comentarista, ele diz que para esse versículo, aqui nós temos homens de princípios. Ele diz, só que eu queria ir um pouquinho além. Eles estão dizendo a Nabucodonosor, além de ser princípio, eles dizem a Nabucodonosor é o seguinte, eu não amo a Deus, eu não creio em Deus, eu não deposito a minha fé em Deus, porque Ele faz algo para mim. Se Ele me livrar, Ele é meu Deus. Se Ele não me livrar, Ele também é meu Deus. Irmãos, nunca pense, não fica pensando, eu faço ou eu não. Porque se você pensar, você está prestes a rodar. Vá direto no ponto, corte reto. Mas escuta, o que você acha? Você é bonitinha e tal. É pá! Porque se você começar a pensar, se você começar a calcular, se você começar a pesar, não vai dar certo. Eu não amo Deus pelo que Ele faz por mim. Eu amo Deus porque Ele é Deus. A firmeza da fé. A firmeza da fé. Nabucodonosor fica espumando, com certeza, quando eles deram essa resposta, eu posso ver o Nabucodonosor, os 3 ali, quem sabe, sentado, e ele em pé, sabe aquela saliva, porque ele estava babando, estava espumando pela boca. A ira de Nabucodonosor, espumando, olhe para eles. Não, o seu Nabuco, é o seguinte, não tem nada disso, não, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer. Se Deus nos livrar, e nós cremos que Ele pode e que Ele vai, amém. Se Ele não nos livrar, nós não fizemos e damos. Não precisa cuspir em mim assim desse jeito. Não precisa ficar bravo por causa disso. É uma questão lógica. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Irmãos, você sabe por que as almas são difíceis de se converter?
é porque nós não mostramos, na hora que nós temos que mostrar, o valor que nós damos a esse Deus. E volta e meia, nós estamos nos curvando diante dessa pressão. Isso aí é crente? Esse aí não. "95% das vezes, a melhor maneira de defender a sua fé e a sua verdade absoluta, que se realmente é Jesus, é viver a minha fé. Demonstrar a minha fé com atos, com atitudes. Como é que eu vou mostrar que eu sou um cristão? Eu tenho que agir como um cristão. Eu tenho que agir como um cristão. Eu tenho que falar como um cristão. Eu não posso, se eu estou lá, eu ajo como todo mundo está lá. Ou se eu estou aqui, não. Nós precisamos ser, nós não podemos ser termômetros. Nós precisamos ser aquele que mede, como é que fica, você coloca lá a temperatura em 65, mas termostato. Eu preciso ser um termostato. Se a temperatura baixou, eu me ligo. E eu não mudo a minha temperatura. Eu não mudo as minhas atitudes. Não sou um termômetro. Hoje está calor, estou lá em cima. Estou andando pelado. Hoje estou andando com as calças arrastando. Não. Eu sou cristão, eu sou crente. A minha roupa que eu vou lá é essa, a minha roupa que eu vou para lá é essa. Eu não tenho duas caras. Eu faço negócio no claro, no escuro. É a mesma honestidade, é a mesma atitude. Eu discuto, eu falo e eu defendo a minha ideia, mas eu não ofendo ninguém. Aleluia. Não se curve. Por fim, irmãos, o resultado do sofrimento pela tua fé. Não vou nem ler, porque eu quero concluir, nós temos a Santa Ceia. Fique de pé comigo. O resultado, irmão, foi que eles foram para a fornalha. Observe bem. Nabucodonosor, eu não sei por que cargas d'água que mandaram atar eles, amarrar as mãos e tal, e todos amarrados, foram jogados dentro da fornalha. Daqui a pouco o rei vai para uma porta, não sei como é que é lá, como é que funcionou, que o rei pôde olhar lá para dentro. Mas escuta, o rei teve uma visão fantástica. O rei perdeu a fala. Irmão, tem problemas na nossa vida. Tem situações na nossa vida. Tem coisas, olhe bem para isso. Tem coisas na nossa vida que nos amarram, que nos atam, que nos prendem, que só uma fornalha para nos libertar. Você entende isso? Só quando nós caímos na fornalha, que daí nós vamos ser libertos. Existem momentos na nossa vida, irmãos, de que Deus permite nós ir para a fornalha, cair no fogo ardente. Deus mesmo encaminha para que nós caiamos lá. Para quê? Para queimar aquilo que me prende. Para queimar aquilo que me domina. No caso deles, eram as cordas, provavelmente. Mas existem coisas no nosso coração que só o fogo de uma fornalha para depurar. Existem momentos, e olha que nós pedimos, irmã Andréia,
Eu tenho certeza que todos aqui que são honestos e que oram, Senhor, Senhor, eu quero sentir a tua presença. É mesmo? Você quer mesmo sentir a presença de Deus? A irmã quer sentir a presença de Deus. Hein, Jardel? Você ora assim, Jardel? Eu oro. Mas, Senhor, vai devagarzinho. Porque, irmãos, é mesmo? Você quer mesmo que eu ande contigo? Você quer mesmo que eu converse? Você quer mesmo ter um encontro face a face comigo? Vem aqui, eu tenho um lugar que é especial, é quentíssimo. Vem aqui. Eu vou me encontrar contigo e vou andar contigo dentro da fornalha. É lá que Deus nos encontra. É lá que o nosso caráter, é lá que a nossa fé, ela é depurada pelo fogo. É lá, irmãos, que é através do fogo que o ouro é depurado, que as impurezas saem. O fogo tem o sentido de purificação. O fogo tem sentido de queimar o que não presta, tudo passa tudo pelo fogo. O que presta sobra, o que não presta queima embora. Deus tem fornalhas para nós. Nós precisamos da fornalha de Deus para depurar, para fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marque isso. Marque isso. O que é que nós aprendemos aqui? Você realmente quer, irmãos, você realmente quer ter uma profunda confiança. Você quer confiar em Deus. Nós pedimos isso, Senhor, me ajuda. Eu preciso confiar em Ti. Me ajuda a crer que Tu realmente estás comigo. Me ajuda a crer que realmente Tu me pegas pela mão. Me ajuda a crer que nos momentos difíceis Tu estás ao meu lado. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Você realmente ora assim? A ponto de você colocar todo o teu peso nas mãos desse Deus? Nenhuma dessas coisas é possível sem o sofrimento da depuração. Não há como realmente saber quem você é, o que se passa no teu coração. Tem um salmo de Davi que ele diz assim, ó: Senhor, Senhor, arranca o meu coração. Arranca o meu coração. E dá uma olhadinha se aí por trás do meu coração, olha a oração de Davi. Vê se aí por trás do meu coração, vê se embaixo do meu coração, arranca isso aí, tira o insulation, tira o sheetrock, tira tudo aí, tira fora, Senhor. Tira, arranca e vê se não tem nenhuma coisa aí que está me condenando. Não há realmente como você simpatizar e empatizar com outras pessoas, a menos que você tenha passado por fornalhas. Falando com um pastor long time ago, ele disse assim, ó: só sabe o que é misericórdia quem dependeu da misericórdia. Em nome de Jesus, não te dobre. Caia na fornalha, mas não te dobre. Cair na fornalha por causa da fé e por causa da verdade de Deus e por causa da palavra de Deus, é ou você é livrado ou você é livrado. Amém? Não tem. Porque se você morrer, tomba um mártir e ressuscita no outro lado nos braços de Deus. Deus te livrou. E se Deus te livrar, você sai livrado. Uma forma fantástica, um exemplo, um testemunho. Em nome de Jesus. Quero orar contigo. Quero orar contigo.
quero orar contigo, para que você vença as pressões, lá na tua faculdade, lá no teu serviço, lá aonde for, limpando casa, pintando, e nós estamos aí, irmãos, uma série de questionamentos, e por que se Deus existe, por que isso, e por que se Deus aquilo, por que isso, e se Deus é amor, por que tanta coisa? Não tente defender Deus, fica quietinho e deixa Deus se mostrar pelo teu silêncio, pela tua sinceridade, pela tua crença, pela tua fé inflexível. Não te dobre a pressão, em o nome de Jesus. Pastor Valdir, chegue aqui, ore conosco. Se alguém quiser, irmãos, que está aí se sentindo, querendo sucumbir à pressão, porque é uma pressão, existe uma pressão, existe um arroxo em cima da igreja, existe um arroxo em cima de cada um de nós. Olha aqui para mim, se você não sente esse arroxo, se você não sente essa pressão, cuidado, você pode já ter sucumbido. Que Deus te livre. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que a boa mão de Deus te sustente, e nos momentos de dificuldades, você saiba levantar a tua cabeça e olhar aos céus e dizer: me ajuda, me socorre. Guarda-te, meu irmão, olha aqui para mim, guarda-te. Tem coisas que é para você abrir o peito e em nome de Jesus enfrentar. Tem coisas que é para você turn around and run away. Tem coisas que a Bíblia não tente enfrentar. O que Deus manda você fugir. Quando você for enfrentar o que é para te fugir, você está se curvando. Fuja quando é para fugir, e enfrente o que tem que ser enfrentado, em o nome de Jesus. Levante a tua mão.